Eu vou trazer aqui uma notícia atualizada sobre o caso dos jovens não, né, gente? Os criminosos, os bandidos aqui no Rio de Janeiro, que encurralaram e violentaram sexualmente aquela menina, né? No Colégio Dom Pedro II. A gente deu alguns detalhes aqui no nosso programa, né? Para dar o início, né? Quando a gente falou disso na segunda-feira, né, Coptúlio? O pessoal estava foragido, aí só podiam mostrar foto de 4 deles, porque um era menor de idade, né? Tem, né, 17 anos, então a foto dele não apareceu e os outros eram novos também, na casa ali dos seus 18, 19, 20 anos no máximo. E com o tempo, agora com esses dias, eles começaram a se entregar, porque também não é um colégio qualquer, né, Coptúlio? Então, chamou a atenção pela barbárie, né, desses jovens, desses psicopatas, desses bandidos, desses criminosos, que a gente, no fim, acha que não vai dar em nada. Só destrói a vida do ser humano, que foi o caso dessa menina. E descobriu-se, pelo menos é o que está na mídia, tá, gente? A gente está aqui, a apuração exclusiva de alguns portais não cabe a gente, mas cabe a repercussão dele, como faz vários portais. Que, dentre essas pessoas, dentre esses jovens, né, Coptúlio, existem pessoas ligadas a esferas de cima, que podem, inclusive, fazer com que isso seja abafado. Queria te ouvir um pouco, Coptúlio, né, desse absurdo, porque não é um caso isolado, né? Quando a gente vê pessoas de cima ligadas nessas tragédias, a gente já sabe o que vai dar, né? Como a gente viu recentemente, pegando aí um gancho do caso aí do cão orelha, que no fim das contas todo mundo é obrigado a aceitar que ele se suicidou. Porque praticamente é isso que o laudo está dizendo, né? Com tudo que ele tinha. Bom, eu não vou entrar nesse caso, você que está acompanhando e sabe muito bem o que eu estou dizendo. E é isso, no fim, o cachorro só faltou botar no laudo que ele se suicidou. Porque tinha gente grande envolvida. Coptúlio. Eric, o que a gente pensa sobre esse caso aí, nós já falamos aqui na segunda-feira, né? E quem quiser assistir novamente está aí no meu Instagram, ou então no Glauber News aí da segunda. Mas nesses últimos dias, ontem e hoje, o que mais me chamou a atenção, Eric, foi a declaração do delegado da 12ª DP, Dr. Ângelo Lage, se não me engano, Dr. Ângelo, dizendo o seguinte: assim que a delegacia tomou conhecimento, assim que a menina foi lá pedir socorro à polícia, né? Porque é isso que as pessoas fazem, elas pedem socorro à polícia. Assim que ele tomou conhecimento disso, ele já representou quase que automaticamente pela prisão dos predadores sexuais. É a melhor maneira de colocar o que são esses marginais. E simplesmente foi negado pelo judiciário. O juiz de plantão disse que não era competente para julgar o caso e distribuiu. Nisso que distribuiu, levou mais um tempão até finalmente um juiz abençoado resolver expedir o mandado de prisão para esses predadores sexuais. Por que eu estou mencionando isso, gente? Eu estou cansado de ouvir que tudo de ruim que acontece no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, o coronel também, certeza que também já está de saco cheio disso, é culpa da polícia, que não trabalha, que não sabe o que fazer. Não é não, gente. A polícia sabe muito bem o que fazer, a culpa é do judiciário, ponto final. Porque desde a Constituição de 88, a Constituição Comunista de 88, as polícias perderam totalmente o poder. Os juízes foram elevados à categoria de deuses do Olimpo, infalíveis e merecedores de todo o respeito e toda a admiração da população. Abaixo de juiz, nada. Agora imagine vocês se o delegado ainda tivesse, como tinha antes de 88, o poder de expedir mandado de busca e apreensão, o poder de expedir mandado de prisão. Olha isso, gente. Como é que o crime no Rio de Janeiro, no Brasil, ia estar muito mais fácil de ser combatido. Outra coisa também que me chamou a atenção foi o fato de um desses predadores sexuais ser filho de um figurão do governo do estado do Rio de Janeiro, uma secretaria ligada à Secretaria de Direitos Humanos. E imediatamente o governador exonerou o pai de um desses meninos aí, desses marginais, do cargo que ele ocupava. Eu estava aqui discutindo nos bastidores com o Eric e com o coronel
Será que o pai tem que ser penalizado também pela conduta imoral e ilegal do filho? Eu, particularmente, sou da opinião que não. Porque quem tem que ser punido é o filho maior de idade e a pena não pode passar da pessoa, do criminoso. A pessoa cometeu o crime. Há uma exacerbação de sentimentos, porque a gente cansa de ver aí a esquerda dizendo que cadeia não cura ninguém, mas quando é um caso midiático como esse, querem acabar com a vida da pessoa. Querem acabar com a vida da pessoa e de todo mundo que está à volta dela. Então eu queria apenas deixar minha opinião, dizer que eu sou contra ele ter sido exonerado do cargo que ocupava. Não sei nem se era competente ou não, mas o motivo explícito e expressado em nota oficial para a imprensa foi isso. O fato dele ser pai de um bandido, de um marginal, de um predador sexual. Por esse motivo ele foi exonerado. E o que você falou também, Eric, que são pessoas poderosas, isso antigamente até era uma verdade, sim. Até era uma verdade, sim. Mas hoje em dia, qualquer um de nós com o celular na mão vira um repórter. Vira uma pessoa capaz de mudar o rumo de várias coisas. É o que acontece hoje em dia. Jamais um caso desse, com a repercussão que está tendo na mídia, a repercussão que está tendo aí na mente das pessoas, iria sofrer influência de poderosos. A prova é isso aqui justamente que eu acabei de falar. O pai de um deles é um poderoso, é um desses poderosos, de altíssimo poder aquisitivo, ocupando um cargo importante no governo do estado do Rio de Janeiro, e foi exonerado assim, ó, de um dia para o outro. Então, Eric, e agora parece que estão surgindo novas vítimas desses predadores sexuais. Eles já tinham todo um esqueminha montado, né? Todo um esqueminha montado para cooptar suas vítimas e fazerem festinhas macabras com elas, né? Já falei aqui que eu sou totalmente a favor da castração química, condenado pelo Estado, porque se não for assim, eles vão continuar cometendo crimes. Crimes sexuais, que são crimes que abalam muito mais que os crimes comuns, Eric. Muito bom, Cobb. Miquéias, quero te ouvir aí, né, sobre esse caso. Com você. Eric, é só a confirmação do que a gente já vem falando. São criminosos que acreditam que são intocáveis, justamente por fazerem parte de uma casta social elevada. E isso aí reafirma, reforça o que a gente vem falando. Essa coisinha de porque falta educação nesse país, por isso que existe essa criminalidade. Porque falta oportunidade, por isso que existe criminalidade, cai por terra quando a gente vê caras como esses garotos que têm condição financeira, têm acesso às melhores escolas, sabem que terão acesso aos melhores empregos e mesmo assim continuam delinquindo. O que estimula a delinquência nesse país não é falta de oportunidade, não é falta de acesso à educação, mas é a certeza da impunidade, porque ninguém nesse país, seja pobre ou seja rico, permanece preso. Ninguém fica preso. Mas o pobre fica lá 6 meses, 1 ano. Sim, mas logo na sequência ele sai e volta a delinquir. O caso que a gente acabou de falar, do Fatoca, o cara ficou preso por 6 anos. Explodiu um presídio, libertou outros 91 criminosos. E quando foi preso, a justiça botou ele em liberdade com tornozeleira eletrônica. Como assim? O cara já estava tentando fugir do presídio. Você acha que uma tornozeleira eletrônica ia prender esse cara? Mas os nossos juízes, o nosso judiciário, o nosso legislativo continua facilitando a vida desses criminosos. E isso, em boa parte, para garantir que os criminosos de colarinho branco continuem tendo seus privilégios, continuem tendo suas vantagens. Ora, vejam, o Vorcado, do caso Master, ele acabou de ter a prisão dele pedida novamente pelo ministro Mendonça, porque, segundo a Polícia Federal, o Vorcado estava utilizando hackers para tentar hackear e acessar sistemas da Polícia Federal, do FBI, da Interpol e vários outros órgãos. E aí esse cara tá preso agora. Mas eu posso apostar com vocês que em menos de uma semana ele estará na rua de novo.
E aí ele vai tornar a botar pressão, a tentar apagar provas, a tentar fazer todo tipo de sacanagem. Mas ele já foi preso há meses atrás? Quer dizer, ou melhor, ele já foi preso há anos atrás. A primeira prisão dele foi em 2022. Então a gente está cansado aqui de repercutir casos de pessoas que foram presos mais de uma vez e só vem à tona, eles só se tornam notícia quando eles cometem um crime ainda mais grave do que o anterior que eles já tinham cometido. Então, porra, a gente tá chovendo no molhado. Falar desses garotos, falar desses caras que cometeram essa atrocidade com essa garota, não vai. A gente acaba assim, beleza, tivemos aí uma prisão por causa da repercussão midiática e tal. Mas o fato é que esses caras não permanecerão muito tempo presos e voltarão a cometer esse mesmo crime muito em breve. É fato. O índice de reincidência é absurdo. E quando você leva para o Congresso, as discussões giram em torno de a gente precisa de mais dinheiro para construir mais presídio, para ter mais vaga, mas também precisa de mais dinheiro para educação, para isso, para aquilo outro. Olha só, comparem a educação dos anos 70 à educação agora de 2026. O acesso que a gente tem à universidade é muito fácil. O acesso que a gente tem a um diploma de nível superior, o acesso a um curso técnico, o acesso a qualquer nível educacional está muito fácil. Hoje em dia, eu tenho até um amigo que brinca, cara, você chuta uma árvore e cai um advogado e um engenheiro, porque todo mundo consegue um diploma. Isso não é ruim. Só estou afirmando que isso não foi o suficiente para melhorar a qualidade de vida, a segurança do Brasil. Pelo contrário, os índices de violência hoje são absurdamente maiores do que os índices na época que o Brasil era um país de analfabetos. E hoje é o contrário. Hoje nós temos muita gente com diploma, mas que não sabem ler, que não têm interpretação de texto, que são incapazes de se tornar profissionais, mas pelo menos têm um diploma. E os níveis de segurança continuam absurdamente altos. Os níveis de criminalidade continuam absurdamente altos. E as discussões não partem para aquilo que realmente precisa acontecer. Como eu ia dizendo, lá no Congresso Nacional, durante a CPI do crime organizado, quando o secretário nacional de política penitenciária foi chamado a depor na CPI, que perguntaram para ele o que precisa. Ele falou, precisa de não sei quantos milhões para construir presídio, porque senão a gente fica colocando 30 onde cabem 5 e tal. Tá bom, mas e o índice de reincidência? Não sei. Quantos desses criminosos cometeram mais de um crime? Não sei. Quantos desses criminosos vão para a saidinha e nunca voltam? Não sei. Quantos desses criminosos, utilizando tornozeleira, continuam cometendo crimes? Não sei. Quantos desses criminosos romperam a tornozeleira? Não sei. E aí o que realmente importa, ninguém sabe. Ninguém quer discutir, ninguém quer trabalhar. Por quê? Ninguém quer assumir a responsabilidade de preso morrendo, preso reclamando de condições insalubres dentro da prisão, e aí depois você tem lá meia dúzia da imprensa, meia dúzia de movimentos sociais, um tribunal penal internacional que hoje é comandado por um brasileiro, mas que está cagando para absurdos que realmente acontecem com a população todos os dias, porque desrespeitar direitos humanos não é prender um cara que estava portando um fuzil e atentando contra a vida das pessoas e contra a vida dos agentes do Estado. Desrespeitar os direitos humanos é justamente permitir que pessoas não tenham o direito de abrir as suas janelas, porque uma facção está pregando tábuas e cobrando dinheiro para que elas possam abrir suas janelas. Isso está acontecendo no Ceará agora. Facções cortando a água de comunidades inteiras. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso é desrespeito aos direitos humanos. É de respeito aos direitos humanos a pessoa acordar e ir trabalhar e ter que passar por uma ponte improvisada em cima de um rio de merda que está passando na porta da casa dela. Isso é de respeito aos direitos humanos. Desrespeito aos direitos humanos é você se formar numa faculdade e quando você coloca o seu currículo numa empresa, numa grande empresa, ela não te contrata, ela contrata um gringo porque o seu diploma não vale de nada, já que a educação no Brasil está sucateada tanto na iniciativa privada quanto na pública. É quando o dinheiro que deveria ir para a saúde e educação vai para financiar projetinho que vai bater palma para político A, político B, mas os projetos de ciências do Brasil que poderiam elevar a gente no campo da saúde, no campo da tecnologia, esses projetos são sucateados. Nós temos uma dependência absurda de satélites estrangeiros que a hora que quiserem deixar a gente sem internet, sem telefone, a gente vai ficar.
porque nós não temos tecnologia nacional própria. Isso sim é o desrespeito aos direitos humanos. É colocar o brasileiro em uma situação de submissão ao Estado e aos estados paralelos. Isso é desrespeito aos direitos humanos. Agora, você pegar um cara... a minha política, a minha filosofia é a seguinte. O cara... cidadania implica em direitos e deveres. Se o cara não cumpre os seus deveres de ser um bom cidadão, de colaborar com a sociedade, de não cometer crimes, ele não tem que ter direito a porra nenhuma. A partir do momento em que ele aponta uma arma para um seu compatriota, para um outro cidadão, em troca de um bem, ele ameaça a vida daquela pessoa por qualquer motivo que seja, ele deve ser tratado como um animal, porque ele optou por desrespeitar a vida humana. E ao fazer isso, ele deve ser sacrificado, assim como qualquer animal que ataca um ser humano. Ele é um animal. Isso não é desrespeitar os direitos humanos, porque esses caras deixaram de ser humanos, eles optaram por ser animais. Humanos respeitam uns aos outros. Humanos buscam regras de convivência pacífica. O cara que opta por ameaçar a vida de outro é um animal e, portanto, não merece respeito aos direitos humanos. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos não está preocupada com isso. Ela está preocupada em indenizar um criminoso que, tocando sequestros, roubos a bancos, organizando facções, acabou ficando 10 anos na solitária. Aí, não, esse cara merece uma indenização do Estado brasileiro. Mas e as pessoas que o tempo todo vivem uma solitária nas próprias casas, porque não pode sair de casa, porque tem facção trocando tiro na porta dele? Que não podem sair de casa porque tem um viciado que, a hora que ele botar o pé para fora de casa, o viciado vai depenar ele. Isso é de respeito aos direitos humanos. E essa rapaziada que cometeu esse crime absurdo, eles sabem disso. Que no Brasil não existe respeito à vítima, somente respeito ao criminoso. E, portanto, eles não serão punidos como deveriam. Tenha certeza da impunidade e, por mais que peguem um tempinho de cadeia agora, ao sair, voltarão a fazer as mesmas coisas. E o pior, assumirão cargos de alta relevância nesse país, já que tiveram uma educação suficiente para passar no concurso público, vão assumir posições de decisão e vão favorecer aqueles que continuam fazendo esse tipo de barbárie e estão nem aí. Porra, é isso, Miquéis, é isso. Palminhas aqui pro Miquéis, se a gente tivesse aquele sonzinho de palmas que o Mano Walter exclusivo do React. Seria incrível, cara. É isso. São animais, têm que ser sacrificados como animais. Nem todo mundo pode falar isso, mas eu não tenho compromisso com absolutamente ninguém dessa rapaziada aí, então faço minhas as palavras do Miquéis. Coronel Paganoto, não sei o quanto você acompanhou dessa barbárie, porque aqui no Rio de Janeiro não tem ninguém que não saiba disso. Um colégio de classe muito alta, tradicional, né, do Rio de Janeiro, uma situação em que adolescentes, para mim criminosos, vagabundos, encurralam uma menina para estuprar ela. Então, tá aí. O resto aí a gente já está comentando. E, no fim das contas, o medo é que, por terem adolescentes ligados a pessoas de influência, isso acabe não dando em nada. Então, para eu não parecer hipócrita com o vídeo que eu já fiz lá em São Paulo na questão do cachorro-orelha, eu defendi que os pais de quem fez aquela barbárie com aquele cachorro deveriam ser responsabilizados. Então, quando for menor, eu entendo que o pai tem que ser responsabilizado, porque a lei ninguém vai ser responsabilizado. Então, já que você botou uma tranqueira no mundo, você vai pagar pelo que seu filho está fazendo até ele completar 18 anos. Completou 18 anos, aí toma que é teu. Fez a besteira, você responde sozinho. Aí eu concordo com o Túlio que o pai não deveria ser responsabilizado pelo filho, já que ele vai responder. Se ele vai responder da forma adequada ou não, isso cabe à consciência do juiz que for avaliar o caso, e a gente sabe que tem 50% de chance da justiça ser feita. Mas eu também acho que assim, já que o filho vai responder porque é maior de idade, esse pai não deveria sofrer essa pré-condenação em razão do filho. E aí, precisa tomar cuidado se esse cara ele não pediu exoneração para resolver esse tamanho desse BO que esse filho causou na família, ou se realmente foi uma adoção de uma medida de governo. Porque se foi uma adoção de medida de governo, exonerá-lo pelo que o filho fez, é aquela questão da política. A política ela não tem amigos.
Ela tem interesse. Se aquela pessoa que até outro dia tomava uísque comigo e era meu parceiro for gerar qualquer prejuízo no voto para mim, ele deixa de ser meu amigo no dia seguinte. Não existe companheirismo e amizade quando vai influenciar no voto. O dono da cadeira que consegue a cadeira por voto, ele só quer andar com gente bonita que traz voto. E aí dane-se amizade, dane-se relação, dane-se eficiência, dane-se capacidade. Eu não quero nenhum doente perto de mim, doente em relação à possibilidade de atrapalhar os meus votos. Não sei se esse é o caso, porque pode ter acontecido desse cidadão aí ter pedido exoneração para ir cuidar do tamanho da merda que esse filho dele vai causar para essa família e sofrimento. E digo mais, se ele está causando tudo isso, mesmo não respondendo penalmente, esse pai e mãe, em algum momento aí, falharam nessa educação. E outra coisa que eu posso comentar aqui é o seguinte: vamos continuar cultuando essas musiquinhas. Bate, enfia, pega ela, esculacha a menina, põe até tudo que dá pra pôr, a novinha, vamos arregaçar. É a cultura. A cultura, ela vai colocando na cabeça do jovem aquilo que ele canta, aquilo que ele assiste. Nós estamos ensinando a nossa juventude a ser criminoso, a achar legal patifaria, a achar legal não respeitar as pessoas. E aí, se essa cultura ela invade o mundo do rico ou do pobre, porque a música, você escuta a festinha com essas músicas do proibidão, sei lá como é que vocês chamam aqui, nas festas de rico. Você acha que o moleque jovem rico, que o pai e a mãe só trabalham e não dá atenção pra ele, escuta essas músicas, acha que é normal chegar num banheiro da escola, levar a menina e forçar ela a fazer alguma coisa, porque é isso que ele canta, é isso que ele vê na televisão, ele tá achando que isso aí virou coisa normal. Eu tenho certeza que se você pegar determinadas parcelas da juventude, na cabeça deles, esse sexo forçadinho, ele não conecta com o estupro. Ele está completamente desvirtuado pela cultura que está entrando na cabeça dele. Você assiste coisas nesse Instagram, no TikTok e tal, que quando você pega, você fala, porra, que é isso aí, meu? Pro seu filho, pra sua filha. Que é isso aí que você tá vendo? Não, meu, pode parar com essa merda aí. E tem muita gente que não tem tempo, não tá entendendo que essa juventude tá se perdendo nisso. Tem música, cara, que se você escutar, você fala, não é possível, cara, como tinha que ter censura. Aí você fala um negócio desse, quem tá do lado ouve e fala, nossa, esse animal tá defendendo Fascista. a censura. Fascista. Cara, então essas são consequências de uma cultura doentia que está sendo disseminada na nossa sociedade e está atingindo do pobre ao rico. Coitada dessas famílias.